Seja muito bem-vindo ao Clube de Leitura Jeová Shammah, que significa Deus presente. Eu me chamo Jaine Melo e hoje iniciaremos o audiobook do dia 25, que tem como tema o processo de cura. O versículo-chave se encontra em Jó, capítulo 5, versículos 17 e 18, que nos diz: Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Situações mal resolvidas e feridas na alma podem bloquear sua vida e fazê-la andar em círculos, caso não sejam devidamente tratadas e solucionadas. Em outras palavras, uma paralisia se estabelece quando há feridas não tratadas. Antes de iniciar o processo de cura, no entanto, o primeiro passo é identificar as origens das dores. Portanto, hoje analisaremos 3 de suas possíveis causas. A origem de suas feridas pode ser você, sim. Podemos ser as causadoras de nossas dores através das escolhas que fazemos. Somos livres para fazê-las, mas não escapamos de suas consequências. Às vezes, escolhemos alimentar a nossa vontade e não a vontade de Deus, o que resulta em decisões erradas. E essa postura prejudicial pode ser gerada pela insensibilidade espiritual. Sempre pensei que os ferimentos causados pela lepra se deviam apenas à doença. Até que, certa vez, visitei um leprosário e aprendi que esses machucados estavam ligados à insensibilidade da pele provocada pela lepra. Os doentes se queimam, cortam-se e ferem, sem perceber, simplesmente porque perderam a sensibilidade. Da mesma forma, podemos padecer internamente em virtude da nossa insensibilidade espiritual, porque até mesmo o que ignoramos pode ter consequências. O caso de Josias ilustra bem esse princípio. Josias foi um rei temente a Deus. Depois que encontrou o livro da lei, que estava perdido no templo, percebeu quanto o povo de Judá se afastara dos caminhos do Senhor. Então promoveu uma grande reforma, tirou os ídolos do local sagrado e restaurou a religião judaica. O Senhor, no entanto, por meio de uma profetisa chamada Uda, disse que castigaria o povo com as maldições previstas no próprio livro, apesar de eles não conhecerem seu conteúdo. Referência em 2 Crônicas 34, 24. Isso quer dizer que ele nos perdoa, mas nem sempre nos livra das consequências do que plantamos. Portanto, examine se suas raízes têm estado insensíveis à palavra de Deus e precisam de restauração. Às vezes, causamos machucados a nós mesmas quando nos envolvemos em lutas que não são nossas. Mais uma vez, Josias serve de exemplo aqui. Certa ocasião, o faraó Neco mobilizou seu exército e Josias resolveu marchar contra ele. O rei do Egito, porém, enviou um mensageiro dizendo-lhe que, por ordem de Deus, estava indo guerrear contra outra nação e que o rei de Judá seria destruído se interferisse. Entretanto, Josias não lhe deu ouvidos. Em vez disso, disfarçou-se de soldado e entrou na batalha. Resultado: foi morto ao ser atingido por uma flecha. Conforme referência em 2 Crônicas, capítulo 35, versículos 20 ao 24. O mesmo homem que havia sido fundamental na restauração religiosa do povo de Israel acabou se envolvendo em uma batalha que não era dele, sem receber a aprovação de Deus para agir de forma isolada. Por isso, pereceu. Imagine, por exemplo, algumas situações. Há uma intriga entre membros de uma família que não é sua e você pensa que pode dar a sua opinião. Ou
um desentendimento no ambiente de trabalho que não lhe diz respeito e de repente você faz uma avaliação sem ser solicitada ou realiza julgamentos desnecessários. A verdade é que você pode sair lesada se insistir em uma guerra que não é sua. Por outro lado, a origem de suas feridas pode ser causada por outra pessoa. Provavelmente, você já deve ter reparado no quanto podemos ferir e ser feridas por quem mais amamos, seja por palavras, atitudes ou pela falta de ambas. Há também aqueles que nos atingem nos piores momentos e que parecem se alegrar em querer colocar o último prego do caixão. Quando Davi, humilhado, fugia de Absalão, que havia tomado o trono, um parente de Saul chamado Simei acompanhou sua fuga, amaldiçoando-o e jogando-lhe pedras, conforme referência em 2 Samuel, capítulo 16, versículos do 5 ao 8. Esse homem infiel surgiu no pior momento do grande rei de Israel e parecia se alegrar com aquela perseguição. As circunstâncias também podem ser a causa de suas feridas. O luto, a tragédia, os problemas financeiros, o distanciamento de certas pessoas, as mudanças repentinas, as enfermidades e tudo o que não esteja sob o nosso controle pode gerar profundo sofrimento. Isso sem contar com as tragédias mundiais e guerras entre nações, cujas consequências são desemprego, fome, desvalorização da moeda e um aumento no custo de vida. Todos os países têm sofrido ao redor do mundo por situações semelhantes, e Jesus foi muito claro a esse respeito ao dizer, abre aspas, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo, fecha aspas, conforme referência em João 16:33. A boa notícia é, existe cura para a sua ferida. O versículo de hoje nos ensina que o mesmo Deus que corrige é o Todo-Poderoso que cura. Aquele que permite a dor é também um médico que traz alívio. Que contraponto! Mulher, a correção nas mãos do Senhor tem um propósito muito mais amplo do que somente o da disciplina. Mais do que apenas nos endireitar, Ele deseja nos sarar de maneira integral, para que assim possamos exalar cura aos outros também. Encerramos aqui o nosso audiobook do dia 25 e eu quero te trazer uma proposta de você fazer o seu devocional e direcionar a sua oração para uma conversa com Deus, falando sobre suas feridas, sobre aquilo que ainda dói em você, sobre aquilo que ainda não foi sarado, que ainda sangra, que ainda está aberto. Que você possa apresentar a Deus em oração, pedir ajuda a Ele para tratar essas feridas e que você possa ser sarada e também ministrada pelo Espírito Santo em cima daquilo que ainda dói em seu coração. Retornaremos amanhã com o audiobook do dia 26, que tem como tema a beleza do processo. Fica na paz de Cristo, que Deus te abençoe.